20 de julho de 1944, Hitler estava no quartel-general nazista nas proximidades de Rastenburg, hoje território da Polônia. O coronel Stauffenberg levou uma maleta cheia de explosivos para uma reunião e posicionou essa maleta na mesa ao lado de Hitler. Stauffenberg deixou a sala minutos depois. A maleta então explodiu, arruinando por completo a sala onde estava. Curiosamente, Hitler escapou da morte, com apenas alguns arranhões. Stauffenberg foi capturado e morto junto com todos os outros conspiradores, mas a partir daí a coisa ficou muito pior. Cerca de 7.000 cidadãos alemães foram capturados, mortos ou enviados para campos de concentração, todos acusados de conspirarem contra o Reich nazista. O episódio da conspiração que quase matava Hitler e acabava com a Segunda Guerra Mundial ficou conhecido como Operação Valkyria. Tutor Tiago, qual foi o contexto que fez então nascer a Operação Valkyria? Bom, o contexto foi de insatisfação misturado com oposição. Veja só, para bons projetos você sempre tem oposição, imagina para péssimos projetos. O nazismo ele surgiu num momento em que a Alemanha estava numa depressão econômica, política, social terrível. Então assim, o nazismo, a proposta nazista, ela surge meio que como como é que eu posso dizer? Surge como uma salvadora para a Alemanha daquele momento. A forma como Hitler colocou, como ele conduziu as coisas e fez o nazismo crescer, transpareceu para todo mundo a ideia de que a Alemanha iria se salvar com essa proposta. E em teoria, nesse primeiro momento, no período que a gente chama de entreguerras, de fato a Alemanha teve um crescimento assim absurdo, certo? Tanto na parte militar, quanto na parte econômica, quanto na parte política, na parte social. Então assim, levantou a Alemanha que estava arrasada depois da Primeira Guerra Mundial. Mas aí as novas vertentes, as vertentes reais da política, da filosofia nazista, elas vão aparecendo com o tempo. Então desde que surgiu o nazismo, já havia natural oposição, que foi eliminada por Hitler no início do processo, mas aí quando chegou no momento da guerra, da Segunda Guerra Mundial, propriamente dito ali, a partir de 1939, então o nazismo se sustentou até o momento em que estava vencendo, Mas até pouco antes disso você já tinha pequenos levantes de opositores, pessoas insatisfeitas com a política nazista e com a figura do Hitler especificamente. Então a gente até vai ver que houve outros atentados a Hitler antes mesmo da Operação Valkyria, mas a Operação Valkyria ela surge como um ícone, assim, como símbolo de uma insatisfação interna em relação à política e à postura do Hitler. E aí a turma vai tentar, então, colocar esse plano em prática para tirar ele de cena. Bom, a gente vai ter muita coisa para ver ainda sobre a questão de Segunda Guerra Mundial. Fica ligado. Tutor Marcondes, de que maneira a Constituição alemã tratou as pessoas que foram presas por causa da conspiração e depois dela? Pois é, meus amigos, Conspiração Valkyria, Conspiração Valkyria, conhecida como um plano para matar Hitler, embora alguns historiadores vão falar que na verdade não foi inicialmente para matar Hitler, mas sobre esse assunto tem alguns questionamentos e algumas aplicações no âmbito jurídico, Você sabe que, por exemplo, no julgamento dos conspiradores, eles foram presos e julgados por um tribunal popular, O interessante é que o juiz que conduziu a sessão do tribunal focou apenas o crime de conspiração. Ele não levou em consideração os motivos que levaram a eles fazerem ou tentarem atacar, ou eliminar Hitler. E essa não foi a questão, Por isso o juiz ele não deu condições para que houvesse um pronunciamento de defesa dos que estavam sendo julgados,
E a única questão envolvida foi a questão da traição. Mas tem uma coisa bem interessante, sabe? Que a gente poderia pensar, né? Que até um dos motivos para levantar essa questão aqui é a seguinte: se a Constituição alemã fosse aplicada, interpretada de acordo com o que está na lei, vocês sabiam que o nazismo não teria acontecido? Vocês sabiam disso? Mas isso fica para a nossa tutoria sobre essa temática. Bastante interessante, que pouca gente pensa, né? E pouca gente sabe da importância dos instrumentos jurídicos serem obedecidos, né? E principalmente interpretados. Se a Constituição alemã tivesse sido colocada em prática como deveria, o nazismo não teria ocorrido, tá certo? Mas fica aqui a curiosidade para vocês, tá certo? Um abraço, a gente se encontra. É possível calcular a probabilidade de um ataque como esse dar certo? Tutor Getro? Cara, a probabilidade é o ramo da matemática em que as chances de ocorrer um evento são calculadas, né? Então, levando em consideração a quantidade de inimigos que o general tinha, é claro que em algum momento um atentado como este poderia ocorrer. Embora calcular um evento assim é muito incerto pela quantidade de variáveis que ele traz consigo, né? Então, olha, quer saber mais sobre probabilidade? Atento aí, hein, todo mundo. Ontem o tutor Elber falou pra gente como a manipulação de componentes radioativos de maneira muito específica pode ser benéfica para a sociedade. Infelizmente, na Segunda Guerra Mundial, esses componentes foram manipulados de uma maneira terrível. Conta pra gente, Elber. Então, galerinha, vê só. Falar de Hiroshima e Nagasaki, pra mim, não vejo como algo muito fácil. Por que isso? Devido a todas as consequências, né, do lançamento criminoso dessas duas bombas nas cidades de Hiroshima e de Nagasaki. Então, o que foi que aconteceu? Os Estados Unidos produziu, naquela época, duas bombas atômicas, a Little Boy e a Fat Man. A Little Boy era composta de urânio, aproximadamente 60 kg de urânio, e a Fat Man era composta de plutônio. Estima-se que essa segunda bomba tinha um poder destrutivo 2 vezes maior do que a primeira. A Little Boy foi lançada na cidade de Hiroshima, certo? Ela, quando lançada, explodiu a 560 metros acima do nível, né, do solo, no ar. Os Estados Unidos quis que fosse dessa maneira para aumentar o poder destrutivo da onda de calor. Então, quando essa bomba explodiu, estima-se que o calor gerado foi da ordem de 5,5 milhões de graus Celsius. Então é um poder devastador gigante, ao ponto de conseguir exterminar, vaporizar, certo? Instantaneamente 70 mil pessoas. 70 mil pessoas morreram de forma praticamente instantânea, vaporizadas. Para vocês terem ideia do poder destrutivo dessa bomba, a sombra de algumas dessas pessoas foram impressas em paredes, devido ao calor produzido na hora tão forte, certo? Um poder devastador tão gigante. Então, 3 dias depois de lançar a Little Boy na cidade de Hiroshima, os Estados Unidos lança agora a Fat Man na cidade de Nagasaki. Porque mesmo essa bomba tendo um poder destrutivo quase que 2 vezes maior do que a primeira bomba, ela não matou tantas pessoas como no primeiro acontecimento. Porque a cidade de Nagasaki era uma cidade montanhosa. E essas montanhas, esses morros, esses relevos, meio que protegeram, funcionaram como uma espécie de um escudo, absorvendo parte da radiação, parte do calor das bombas que foram lançadas. Beleza, pessoal? Valeu! Uma nação puramente ariana, um mundo sem fascismo, utopias acontecendo. Tutor Flávio, como as dialéticas narrativas nos ajudam a entender guerras e revoluções? Nesse conteúdo, nós vamos observar o quanto as narrativas ficcionais elas podem assumir um caráter de reconstrução da história. E eu falo da história da humanidade. Nós vamos ter acesso a relatos,
nós vamos ter acesso a obras ficcionais que, de tão bem escritas, elas inseridas dentro de um contexto específico, muitos acreditam que elas foram construções reais. Então, que nós possamos, através desse conhecimento, ter acesso a informações muito interessantes para essa habilidade humana e essa necessidade humana que é a de narrar, a de contar e, acima de tudo, a de ouvir histórias. Nós vamos abordar um aspecto interessante dessas narrativas modernas, na verdade, dessas narrativas pós-modernas, que são as narrativas distópicas. Nós vamos construir um paralelo entre as relações, uma relação, na verdade, antitética entre as construções utópicas e as construções distópicas. Nós vamos observar que existe um perfil hoje nas narrativas construídas mundo afora. Isso não só na literatura nacional, mas principalmente na literatura de origem norte-americana, que é a narrativa distópica. E essa distopia coloca em nós um si. E é a partir desse si que nós vamos, essa condicional, que nós vamos traçar esse caminho e esse perfil literário nesta aula. Bom, galera, vocês já sabem, quando a gente acabar aqui, você continua no Adventistas Nordeste para poder assistir às aulas técnicas que já estão postadas. Depois disso, você vai até o portal da Educação Adventista, cpbedu.me, para poder resolver os exercícios. E agora a gente fica com o pastor Tiago com mais uma mensagem maravilhosa de Deus pra gente. Beijo e até amanhã! Bom dia para você, tudo bem? Olha só, eu estava aqui pensando e lembrando que teve um dia, faz muito tempo, que me apresentaram um livro e eu acho que o título do livro é mais ou menos assim, E se? Alguma coisa assim. A ideia do livro, do autor do livro, era tentar criar hipóteses, né, de como seria o mundo ou o que é que teria acontecido no mundo se certos eventos ou certas pessoas não tivessem acontecido, não tivessem existido. Por exemplo, se Napoleão Bonaparte não tivesse escapado da ilha de Elba, né, ou se Adolf Hitler não tivesse existido, como seria o mundo? E aí ele cria várias hipóteses e é interessante, né? Apenas a título de curiosidade, você lê aquele livro e você fica assim, poxa, será que poderia ser assim mesmo? Essa ideia da gente pensar que as coisas poderiam ser diferentes se decisões no passado se as decisões tomadas no passado fossem diferentes, isso dá para mim assim a certeza do quanto nós vivemos e acreditamos no livre-arbítrio, na liberdade de escolha. E aí eu lembrei do momento na história do mundo que a Bíblia nos apresenta, que é o momento quando Adão e Eva, eles caem em pecado. E eles caíram em pecado por causa de uma má escolha. Está aqui em Gênesis, capítulo 3, verso 6, quando diz aqui, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aqui começa exatamente o grande problema de toda a humanidade, a entrada do pecado no mundo. É quando o homem e a mulher, eles escolhem deliberadamente e contra a vontade de Deus. Isso nos dá, pelo menos me dá uma perspectiva de pensar assim, quais são as decisões que eu vou tomar para o dia de hoje? Queria fazer essa oração com você, te convidar para que a gente orasse a Deus, para que Ele nos concedesse sabedoria de nós tomarmos as decisões corretas, principalmente aquelas decisões que vão nos levar para o caminho da vida, o caminho que Deus já tinha indicado para a gente há muito tempo. Vamos orar? Nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de todos os dias nós temos acesso ao conhecimento do Reino dos Céus através da Tua Palavra. Então, por isso mesmo, nós queremos hoje te pedir, ó Senhor, por favor, nos dê sabedoria, para que em cada momento que nós precisemos tomar decisões, que essas decisões sejam baseadas nos Teus fundamentos, na Tua vontade, para a nossa salvação. É isso que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você. Tamo junto.